Oi, vem com a Cris e hoje eu vou preparar um almoço delicioso e o prato principal será o joelho de porco. Eu sou a da Cris, sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos na paz. E hoje eu vou fazer um almoço, joelho de porco bem gostoso e o acompanhamento: arroz, um repolhinho, uma farofinha. Vem comigo, tenho certeza que vocês vão amar. Bom, aqui eu tenho um joelho de porco de quase 2 quilos. Eu temperei com sal, pimenta do reino, chimichurri, páprica picante, lemon pepper, limão e colorau. E eu deixei marinando da noite pro dia com esse molho, esse tempero. Olha que enorme esse joelho de porco. Nessa panela tipo um tacho eu coloquei uma colher de banha para derreter. E com a banha já quente, derretida, aí eu coloquei o joelho de porco, com o couro para baixo. Aí apertei bem, porque eu quero dourar bastante ele por baixo, para depois virar. Olha que enorme. E esse tacho deve ter uns 45 a 50 centímetros de largura. Depois de passar alguns minutos, deu uma douradinha, uma queimadinha, aí eu virei o joelho de porco para poder dourar do outro lado e vou dourando de todos os lados. Então, depois que eu virei, aquele molhinho do tempero do joelho de porco, eu fui acrescentando aos poucos e fui regando o joelho de porco. E também fui acrescentando aos poucos água para ir cozinhando em fogo baixo e aos poucos eu vou mexendo, regando ele. E também conforme eu vou virando ele, eu vou fazendo uns furos. Por quê? Porque assim eu vou sabendo quando ele está cozido. Porque quando você fura e sai água, é porque a carne ainda está crua dentro. E enquanto o joelho de porco está sendo cozido aos pouquinhos, que isso leva tempo, eu vou preparar o arroz. Eu coloquei uma colher de banha e eu ralei metade de uma cebola pequena, metade dela eu ralei e coloquei agora para fritar nessa banha quente. E também ralei 2 dentes de alho nesse raladorzinho assim na parte menor e coloquei para ir fritando até dourar um pouquinho. E assim eu coloquei a cenoura e eu vou misturando tudinho para dar sabor, né? Na cenoura, na cebola, no alho, fica muito gostoso, né? E às vezes eu coloco também couve ou brócolis, fica muito gostoso no arroz, né? Então eu coloquei essa cenourinha ralada, misturei bem para dar o sabor na cenoura, dar uma murchadinha, mas aí eu coloco, depois que dá uma cozidinha, eu coloco o arroz, que eu já lavei também. Eu lavo o arroz para ficar mais soltinho um pouquinho, né? Tem gente que não lava, mas eu lavei o arroz. E aí eu coloco assim, misturo tudinho, vou misturar nesse temperinho gostoso, que tá muito cheiroso, e vou deixar dar um sabor no arroz. Assim que dá sabor, eu coloquei o sal, 2 colherzinhas de café de sal. Misturei bem também para pegar bem o gosto, o sabor. E agora eu vou colocar também água quente, porque a água quente assim ela já cozinha um pouquinho mais rápido. E eu vou colocando na medida que eu tenho o hábito de fazer. Eu encho mais ou menos de água um dedo, um pouco mais de um dedo acima do arroz. Aí deixo ele cozinhar. Quando ele estiver quase assim seco, mas ainda com um pouco de água, aí eu desligo, tipo deixo 5 minutinhos cozinhando. Depois eu desligo e deixo ele solto num fogo apagado. Ele vai acabando de cozinhar e fica soltinho, fica muito bom. E assim eu vou fazendo e adiantando as coisas. O acompanhamento do joelho de porco. Bom, enquanto o arroz está cozinhando, eu vou preparar o repolho. E eu
derreti uma colher de banha. Eu vou colocando cebola ralada, meia cebolinha ralada, pequena. E também vou colocar o alho. Vou fritar um pouco a cebola para tirar um pouco a água. E vou colocar o alho. Assim que a cebola tá um pouquinho mais seca, mais transparente, eu coloco o alho, dou uma fritadinha também, espero dar uma douradinha e vou colocando um pouquinho mais de tempero. Aí eu coloquei um pouquinho de salsa picadinha, bem picadinha. Coloquei também um pouco de chimichurri para dar um sabor e um pouquinho de colorau. Eu vou misturando esses temperos para poder dar o sabor no repolho. E eu vou fritando um pouquinho, deixar dar uma douradinha. E eu coloquei um pouquinho de azeite. Esse é o chimichurri. Eu coloquei. E agora depois eu coloquei um pouquinho de azeite, porque estava secando, né? Um pouquinho de água, para poder dar uma amolecida nesse que gruda na panela, né? Coloquei lemon pepper também. Lemon pepper, né? E agora eu coloco o repolho. Picadinho, cortei bem picadinho o repolho e tô colocando ele para dar uma refogada, dar uma diminuidinha assim nele, né? Eu vou colocando aos poucos, vou misturar nesse tempero para saborizar. Ó, vou misturando assim, ó, aos poucos, para ele dar uma murchadinha e vou colocando o restante do repolho. Até ele ficar todo, assim, ó, misturadinho no tempero. Já coloco sal, aí você coloca sal a gosto também. E vamos dar uma misturada nesse repolho para o sal pegar. E vou misturando tudinho, assim, ó. Fica muito gostoso esse repolho temperadinho assim, refogadinho. Que ele não chega a ficar muito mole. Ele só dá uma murchadinha para poder ficar mais crocantinho um pouquinho, né? E aí, para saborizar mais, eu coloco também um pouco de vinagre de maçã, que aí vai dar um agridoce no repolho e fica muito gostoso. Se você não tem o hábito, coloca para você ver, fica muito gostoso. O vinagre no repolho, fica um saborzinho agridoce no vinagre. E aí eu deixo aí na panela um pouquinho, para dar uma refogadinha, para dar uma murchadinha, tampo e deixo aí por uns 3 minutinhos mais ou menos e desligo o fogo. Bom, agora numa frigideira eu vou derreter também mais uma colherzinha de sopa de banha e vou fazer um tempero, que eu vou preparar uma farofinha básica, só para acompanhar o almoço, ou no caso joelho de porco, arrozinho, o repolho. Então eu ralei também uma cebola, metade de uma cebola pequena e vou fritar também um alho para temperar essa farofinha. Aí deixei desmanchar um pouquinho a cebola, coloco o alho, vou colocar também outros temperos, um chimichurri, um colorau para dar uma corzinha na farofa, na farinha. Vou fritando esses temperos todinho. Aí depois eu coloco a farinha, ó, cheirinho verde e vou temperando para dar sabor na farinha. E fica muito gostoso. Mas quem quiser colocar linguiça ou bacon na farofa, também fica gostoso, é só a gosto. Aqui é básica, é só uma farofinha mesmo. Aí eu coloquei, ó, esse temperinho, que delícia, muito bom e cheirosinho. Aí eu coloquei a farinha, um pouco de farinha. Agora eu vou misturar bem, ela vai ficar douradinha. Vou colocar um pouquinho de sal depois e vai ficar gostosinho para acompanhar o nosso joelho de porco e vai ser mais um com o nosso almoço. Pronto, aqui já tá o arroz cozidinho e soltinho, olha, amarelinho com a cenoura misturado, delicioso. E aqui tá prontinho o nosso joelho de porco, olha que lindo, uma delícia.
Olha, está pronto o joelho de porco. Olha que delícia que ficou. Que lindo, dourado, muito gostoso. Ó, que maciez que tá essa carne. Olha, a carne ficou macia, ó, por dentro bem assadinha, ó, douradinho. E ficou muito gostoso, muito bem temperado, ó, essa gordurinha, que delícia. Vou tirar mais um pedaço aqui para vocês verem, ó, que macia. Eu deixei, ela ficou cozinhando por quase 3 horas, mais ou menos 2 horas e meia, um pouquinho mais de 2 horas e meia. Porque eu fui jogando água aos pouquinhos, com aquela água do tempero, um pouquinho de água, fui regando por cima, fui virando e ficou essa delícia, ó, muito bom. E que grande, né, que é esse joelho de porco. Rende muito. Olha que delícia, ó. Aí já colocar num prato os acompanhamentos que eu fiz, a farofa, o repolho e o arrozinho com cenoura. Olha que delícia. Agora eu vou dar uma regadinha com aquele molho que ficou na panela. Eu misturei um pouquinho com água, dei uma fervida. Olha que delícia. Nossa, muito bom. Se vocês gostaram, dá o seu like, compartilha, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para que eu possa mandar mais vídeos para vocês. Mas vocês vão amar essa receita do joelho de porco, tenho certeza. Agora é hora de saborear essa delícia. Olha só. Aí você molha a gordurinha gostosa, você molha naquele molhinho, fica muito gostoso. Olha, maciez, tanto uma fatia como a outra. Olha que delícia. Muito bom. Faça, vocês não vão se arrepender. É tudo de bom. Bom, e assim ficou o nosso almoço de hoje. Um repolhinho agridoce, um arrozinho com cenoura muito gostoso. Olha que delícia. Ai, que lindo esse arroz. E a farofinha douradinha, com cebola, alho, temperos para acompanhar e o joelho de porco. Que delícia, né? Olha que delícia, douradinho. Espero que tenham gostado. Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer uma receita dessa para o almoço. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, ficam na paz e obrigada por acompanhar até o final.